Eu gosto muito desse tema também de escatologia e vou falar aqui rapidamente para vocês alguns textos bíblicos para nós entendermos melhor esse conflito. Bem, o nome dela é Rebeca, ela está grávida, ela se casou com Isaac, filho de Abraão, quando ele já tinha 40 anos. E ela demorou, depois de casada, 20 anos para engravidar. Eu tenho um conceito comigo que bênção demorada, quando vem dobrada. E Rebeca demorou 20 anos para engravidar. Isaac era filho de Abraão, orou muito, incessantemente. E quando ela engravidou, eram gêmeos. E os meninos começaram a brigar no seu ventre. Disse-lhe o Senhor. Ela perguntou: Senhor, o que é isso? Porque eu sei que as crianças mexem no ventre, mas aqui está demais. E disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em teu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Eita, aqui nós temos os gêmeos Jacó e Esaú, brigando desde o ventre. Fica difícil hoje eu e você tentar apartar essa briga se eles brigavam desde o ventre. Mas antes de nós falarmos de Jacó e Esaú, eu quero retroceder um pouco na história da Bíblia para falar de Ismael e Isaque. Sabemos que Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus para uma terra que Deus lhe mostraria, e ele saiu com 75 anos com sua esposa Sara, porém Sara era estéril. E chegou a uma determinada idade, ele viu que não tinha filhos, e a própria esposa sugeriu que ele tivesse filhos com a serva, com Agar. Isso era muito comum naquela época. Mas quando a serva engravidou, ela começou a desdenhar da sua senhora. E Deus promete que Abraão vai ter filho com a sua esposa Sara. Bem, o filho nasce, o nome dele é Isaque. E agora a Sara diz para Abraão o seguinte: e pediu a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com o meu filho. Opa! Então aqui começa o conflito. Aqui começa a disputa. Nós precisamos entender que árabes e judeus são filhos de Abraão. Árabes e judeus respeitam Abraão como pai. E, de fato, Abraão é pai de Ismael e é pai de Isaque. Ismael, apesar de ter sido o primogênito de Abraão, não foi o filho da promessa, não foi considerado primogênito por Deus, pois a Bíblia lá em Hebreus chama Isaque de primogênito. Então, entendemos que Deus não aceitou esse jeitinho brasileiro, digamos assim, e por isso Sara diz: manda essa escrava embora. Aqui começa um conflito. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro e também o seu menino, e despediu e foi-se andando errante pelo caminho de Berseba. Bem, é um momento muito triste despedir uma criança de cerca de 12 anos, um pré-adolescente, com a sua mãe, com apenas um odre de água e um pão. Bem, aqui, Ismael, apesar de ser mais velho, já vai nutrir um ódio pelo seu irmão Isaque. Mas Isaque era o filho da promessa. Tá bom? Vamos continuar. Bem, o Isaque vai casar, depois de 40 anos, e vai gerar 2 filhos com Rebeca, sua esposa. E Gênesis 27, 38, quando a própria Rebeca instrui Jacó para ser abençoado no lugar do primogênito, ele é abençoado e foge. Deus, através de Isaque, derrama uma bênção poderosa sobre a cabeça de Jacó, que vai ser a futura nação de Israel. E Esaú, quando chega desesperado com a sua caça, ele diz: porventura, meu pai, não tens uma única bênção para mim? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Bem,
A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, que ainda que com choro ele procurasse ser abençoado, Deus não recebeu, porque, como nós costumamos dizer, era um choro de crocodilo. Ele não estava com o coração sincero no seu arrependimento. Diz que ele não achou lugar de arrependimento, diz o escritor de Hebreus. Então, o Esaú fica muito revoltado e Jacó tem que fugir para não morrer, porque ele foi abençoado no lugar do irmão, que nasceu primeiro, era primogênito segundo a carne, mas Deus havia escolhido e dito para Sara, dito para Rebeca, né, que o maior serviria ao menor. Gênesis 28, 6-9 diz: Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que, abençoando, lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher dos filhos de Canaã, das filhas de Canaã. O que Jacó obedeceu a seu pai e sua mãe e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nebaiote. Gente, veja bem, isso aqui se chama potencializar o ódio. Isso aqui se chama potencializar o ódio. Bem, o Ismael fora rejeitado lá atrás, porque o Isaque era filho da promessa. Agora, o Isaque, filho da promessa, tem 2 filhos, gêmeos, Jacó e Esaú. O Esaú perde a bênção, porque ele tinha vendido a sua primogenitura para Jacó. E agora ele queria a bênção de volta e não teve mais a sua bênção de volta. Bem, nesse contexto agora, ele enraivado, ele para se vingar do seu pai e da sua mãe, então ele vai, além de suas mulheres, ele vai tomar uma das filhas de Ismael como sua esposa. Isso aqui é um detalhe que poucas pessoas eu vejo comentar nos púlpitos, nas palestras, nos seminários, tá? Isso aqui vai ser a potencialização do ódio, porque se Ismael tinha sido rejeitado, ele era príncipe, recebeu a bênção de Abraão também, mas a promessa estava sobre Isaque. Agora o Isaque, ao invés de abençoar o Esaú, ele abençoou o Jacó. E o Esaú revoltado, então ele vai casar com a filha de Ismael. Isso potencializa o ódio. E vamos lá, vamos que vamos. Eu estou nas origens bíblicas para nós